Oi, a gente está aqui hoje para discutir um conto do Machado de Assis chamado O Espelho. Esse conto tem uma história bem antiga. Você imagina que ele foi escrito em 1882 e foi publicado num jornal carioca chamado Gazeta de Notícias. Mas o conto teve tanto sucesso, gostaram tanto dele, que Machado resolveu rapidinho, naquele mesmo ano, passar o conto para um livro que ele estava organizando. O livro se chama Papéis Avulsos e foi publicado no mesmo ano de 1882. É sobre esse conto que a gente está conversando aqui e veja que essa nossa conversa tem por objetivo discutir um tópico importante desse conto, que é que Machado usa um conto para explicar uma coisa meio teórica. Veja lá como ele faz isso. Ele conta uma história para que essa história seja uma forma de apresentar uma nova teoria. Veja que ele é muito esperto, Machado, né? Ele já sabia que isso era uma coisa original em termos de contos. Contos, geralmente, como a palavra diz e você sabe, contam uma história. Este conto é apresentado pelo próprio autor dele, Machado de Assis, como um esboço de uma nova teoria da alma humana. Já pensou? Um conto que se apresenta para o leitor como esboço de uma nova teoria da alma humana? Pode ter gente que já fica assim um pouco desconfiada, né? Será que eu vou gostar dessa história? Mas rapidamente a gente vai perceber que esse conto do Machado de Assis é um conto que ele vai usar de uma estratégia muito esperta. Ele vai pegar uma série de personagens, colocar essas personagens numa sala, fazer com que essas personagens estejam discutindo uma questão e uma das personagens vai se destacar exatamente para contar uma história que ilustra a teoria que ele quer defender. É a teoria da alma humana, um novo jeito de apresentar uma teoria. Se até aqui a gente está de acordo, vocês estão acompanhando legal o que eu estou apresentando, a gente pode perceber que Machado sabia que esse conto era original. Ele sabia que não era moda, que poucas pessoas contavam histórias para defender teorias. Talvez seja por isso que ele chamou o livro de Papéis Avulsos, porque avulso é uma coisa que está sozinha, que não tem outra coisa igual. E realmente esse livro é cheio de contos que são diferentes. E talvez o mais diferente deles seja esse, que é um conto que apresenta uma teoria. Se a gente estranhou, quando abriu o livro, esse título, né, e ficou pensando, será que eu vou gostar, será que eu vou entender? Rapidamente, o próprio conto me tranquiliza, o próprio conto tranquiliza o leitor, porque o conto vai apresentar várias personagens discutindo coisas, discutindo assuntos, tratando de tópicos que são mais ou menos teóricos. Por exemplo, essas personagens falam de transcendência, falam de metafísica, que são palavras que não rolam no nosso dia a dia. Elas rolam assim em livro, em aula de professor, não nas minhas, mas em aulas comuns de professores. Esses assuntos são assuntos mesmo mais teóricos do que literários, né? Então é por isso que esse conto tem o título, talvez seja por isso que Machado deu esse conto, o título Um Novo Jeito de Apresentar uma Teoria. E aí vem a questão básica do conto, que nessas alturas o leitor já está se perguntando, afinal, você já me preparou para encontrar nesse texto que eu estou lendo uma teoria. E qual, afinal, é a teoria que é anunciada neste conto? Tchan, 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 tchan. Grande suspense, não é verdade? Essa teoria é uma teoria muito ousada. É uma teoria que vai discutir qual é a natureza da alma humana. O que é a alma humana? Para complicar um pouco mais a história, mas torná-la um pouco mais saborosa, o sujeito que vai defender essa teoria, que vai apresentar essa teoria, ele vai dizer, olha, a gente não tem uma alma, a gente tem duas. Se já é complicado a gente discutir uma alma, duas, então, torna muito mais interessante essa discussão que vai rolar. Você concorda?
Então veja, a situação que o conto apresenta é um grupo de homens numa sala, numa casa no Rio de Janeiro do século XIX, e esses homens estão discutindo essas coisas metafísicas, profundas, filosóficas, e um deles se destaca. Esse um tem um nome, ele se chama Jacobina, e é ele que vai apresentar a teoria das duas almas humanas. Ele vai apresentar essa teoria através da história da vida dele. Então, aí a gente entra naquilo que é conto mesmo, que é uma história. Nasci, cresci, vivi, trabalhei, belelé, e desses tópicos é que vão aparecer as hipóteses da teoria que o Jacobina monta. Então, Jacobina é que vai contar para os outros homens presentes naquela sala as razões pelas quais ele desenvolveu a teoria das duas almas. Aí ele conta a história dele. Ele conta que ele fazia parte do exército, ele era pobre, de família humilde, e um dia ele recebeu uma promoção. Ele virou alferes. Alferes, hoje a gente nem sabe muito o que é isso, mas alferes naquela época, o conto é de 1882, alferes era um posto importante do exército. Então, quando ele foi promovido a alferes, mudou a forma como as pessoas o tratavam. Uma coisa era o Joãozinho, família pobre, morava longe. Outra coisa era o alferes que usava uma farda, que tinha metais. E as pessoas passaram a tratar esse alferes de uma forma diferente, de uma forma mais respeitosa, meio que bajulando o Joãozinho, porque o Joãozinho tinha virado alferes. Então, a partir dessa mudança que o Jacobina experimentou na própria vida dele, ele desenvolveu a teoria que há duas almas em cada pessoa. Uma alma exterior e a outra alma interior. A alma interior é a alma do Joãozinho, é aquilo que ele sempre foi, aquilo que as pessoas eram próximas dele, o tratavam como uma pessoa igual a elas. E a alma exterior é a identidade que ele ganhou quando ele virou alferes. E eu acho legal aqui a comparação do Machado ser com um alferes, porque um alferes usa um uniforme. Então é visível essa alteração na identidade. É uma roupa diferente que distingue o Joãozinho dos outros Joãozinhos da história, né? Então, a partir daí, o Jacobina estabelece a teoria de que existem duas almas, a alma interior e a alma exterior. O Jacobina vai se deter contando como passou a ser a vida dele a partir do momento em que ele virou alferes. Todo mundo bajulava, todo mundo convidava para festas, todo mundo tratava com respeito, chamava de senhor. E tinha uma tia dele, de quem ele gostava muito e que morava longe. E a tia convidou-o para passar uns dias com ela. E lá foi o Joãozinho para a casa dessa tia, que morava longe, num sítio. O texto, você lembra, é de 1882. Era o Brasil Império, era um Brasil movido a escravos. E essa tia dele morava num sítio longe, onde havia vários escravos. E quando o Joãozinho chegou na casa dela, festas, respeito, havia um parente dela que exigia que o chamassem de senhor alferes, quando a vida inteira ele tinha sido Joãozinho, sobrinho da titia. E então ele começou a se habituar àquele tratamento mais respeitoso, mais cerimonioso. É como se a alma exterior dele começasse a devorar a alma interior dele. Então todo mundo passou a vê-lo como o alferes, o senhor alferes, e não mais como o Joãozinho. A partir daí, a vida dele mudou muito. A vida dele mudou muito e ele mudou com a mudança de vida. É como se ele acreditasse naquilo que as pessoas falavam dele. É como se ele próprio se achasse uma outra pessoa só porque tinha virado alferes, usava uma roupa, tinha botão metálico, tinha cap, tinha tudo isso. Então, ele vai se transformando. E à medida que ele vai se transformando, ele vai ficando cada vez mais próximo daquela alma exterior que foi construída.
Então vejam, o Jacobina, que está contando essa história, o Jacobina tenta convencer aqueles ouvintes de que a teoria dele é correta, que a teoria dele é verdadeira, que ele próprio, Jacobina, era o Joãozinho, ele próprio, Jacobina, experimentou aquilo tudo. Então aí eu acho que tem um momento importante do conto, e chamo a atenção de todo mundo para isso, porque quando eu saquei isso, eu acho que matei a charada do conto. O conto tem duas vozes que contam a história. Aqui a gente tem o próprio Jacobina contando a história dele. É uma voz em primeira pessoa. Eu me lembro quando no sítio da minha tia, etc. e tal. A outra é a voz do narrador, que não participa dessa história, mas que é mais ou menos quem orquestra aquela reunião na casa do Rio de Janeiro com aqueles homens que estão conversando. Esse narrador é um narrador externo, em oposição ao Jacobina, que é um narrador interno. E vejam, eu acho que aqui o Machado tem um golpe de mestre, porque quando ele reproduz as cenas do Jacobina, contando a história dele para aqueles 4 homens numa casa carioca, primeiro ele se impõe, ele diz, olha, eu não gosto que me interrompam, viu? Não me perguntem nada, precisam me perguntar, eu paro de contar a história, vou para o quarto e vou-me embora. Mas os ouvintes não fazem isso, eles vivem perguntando para ele coisas. Ah, é mesmo? E você não teve medo? Ele disse, não, foi por pura generosidade, foi por coragem que eu tomei essa atitude. E aí, como é que você fez quando aconteceu isso? Não, mas daí eu sou forte, eu consegui resolver a questão. Ou seja, os ouvintes da história do Jacobina meio que duvidam da história que o Jacobina está contando. E o que me encantou quando eu saquei isso é que é mais ou menos, não sei se vocês vão concordar, mas é mais ou menos como se os leitores do conto do Machado de Assis fossem representados neste conto pelos ouvintes do Jacobina. Então, não são os ouvintes do Jacobina que não acreditam naquilo. Eu, lendo o conto, também posso não acreditar naquilo. É bem capaz que você não acredite, né? Sobretudo porque nós vivemos no século XXI, é uma história do século XIX, uma história que tinha escravos. Enfim, é um outro mundo, o mundo no qual esse conto nos introduz. E eu acho muito interessante, acho uma das grandes marcas da literatura do Machado e que se manifesta plenamente nessa história, é essa preocupação com uma espécie de educação do leitor. É como se o Machado de Assis pegasse o leitor pela mão e dissesse, olha, não adianta você duvidar de mim, porque eu estou contando essa história. É verdade, isso aconteceu. Ou seja, nós estamos constantemente sendo desafiados por este conto, através de uma simulação das nossas dúvidas e das respostas que o Jacobina dá a elas, para que a gente se envolva na história que a gente está lendo. Ou seja, nessas alturas, eu acho que a gente já está bem longe daquela posição do leitor que abriu o livro, viu o título do conto e disse, pô, o que tem a ver um conto com uma teoria? A gente está vendo como, passo a passo, o Jacobina está construindo uma teoria de que o Joãozinho era um e depois virou o outro. E, ao mesmo tempo que ele está construindo essa teoria das 2 almas, ele está tomando todas as providências para os leitores e para os ouvintes dele concordarem com ele. Com esse objetivo de envolver, entusiasmar os seus leitores, Machado faz com que o Jacobina use de todos os recursos possíveis para envolver aqueles sujeitos que o estão ouvindo, que estão ouvindo a história que ilustra a teoria das 2 almas. E veja que aí o Jacobina, que não é bobo nem nada, como Machado, aí o Jacobina mostra uma cultura gigantesca, meio como forma de, como é que eu vou dizer, de se impor aos ouvintes. Você deve saber isso, é bem recurso de professor, não é verdade? De repente, no meio da aula, você cita, não, mas Aristóteles dizia que, aqui no caso não se cita Aristóteles, mas se cita Shakespeare, Camões, a Bíblia, Júlio César, contos de fadas do Barba Azul. Ou seja, o Jacobina, ele vai sugerir aos seus ouvintes que aquilo que ele está dizendo não é bem uma invenção dele, ou se é uma invenção dele, é uma invenção que é subscrita, é uma invenção que é
mantida, que é documentada por grandes nomes da história ocidental. Vejam que é um argumento forte, não é verdade? Então, com esse recurso, tanto os ouvintes do Jacobina, quanto, acredito eu, leitores do Machado, se sentem mais tentados a acreditar na teoria que aquele conto ilustra. Então, essa constante alusão a outros textos, essa constante forma do Machado de Assis, pela boca do Jacobina, trazer à superfície desse conto, da história dele, outros textos de autores ilustres, é um poderoso elemento para convencer a gente de que, efetivamente, a gente tem duas almas. Eu fui ficando cada vez mais, digamos assim, encantada de perceber esses recursos de que o Machado de Assis lança a mão para envolver os seus leitores. E como essa alternância de narradores, um narrador em terceira pessoa que conta a história inteira, e depois um narrador em primeira pessoa que defende a teoria como se fosse a história da vida dele, tudo isso faz com que eu cada vez vá me convencendo mais de que, efetivamente, há duas almas. Há uma alma interior, com a qual nós vivemos, geralmente, uma boa parte da nossa vida, e uma alma exterior, que é uma alma que talvez mude de acordo com o tempo. Então vejam que aqui eu tenho uma outra questão interessante, que é uma questão histórica, que é a questão que em certas épocas da nossa vida, a nossa alma exterior, vamos supor que eu seja uma esportista, a minha alma exterior se reflete nas medalhas que eu ganhei, nos aplausos da torcida. Agora, depois que eu deixei de ser esportista, eu virei escritora. Então, a minha alma exterior se reflete nos elogios que eu recebo das pessoas que leram meu livro. E o Machado diz isso muito bem nesse conto, porque o Jacobina, numa certa altura, ele fala das mulheres, ou de algumas mulheres, que dependendo da estação do ano, a alma exterior delas se reflete ou nos elogios que elas recebem quando vão à ópera, século XIX, você está lembrando, né? Ou nos elogios que elas recebem pela roupa maravilhosa com que elas vão ao baile, século XIX, você está lembrando também, não é? Enquanto cada um de nós pensa se tem mesmo, quais foram as nossas duas almas, há um outro momento do conto, que já é quando o conto está se encaminhando para o seu fecho, que é quando entra em cena, finalmente, o espelho que dá nome ao conto. Vejam que quando o Jacobina chegou à casa da tia, a gente já disse que a tia fazia todo mundo respeitá-lo, chamá-lo de senhor, bajulava bastante o sobrinho. E como forma de homenagear o sobrinho, ela pôs no quarto dele a coisa mais preciosa que ela tinha na casa dela, que era um espelho. Que era um espelho que vinha da nobreza portuguesa, que ela tinha herdado da mãe, que tinha herdado da avó. Era uma peça rara, maravilhosa e lindíssima. E a tia pôs isso no quarto do sobrinho, no quarto do alferes, e de repente houve uma coisa imprevista, essa tia teve que sair de casa. A filha dela, que morava longe, estava muito doente, chamou a mãe para ajudar a cuidar da casa, e lá se foi a tia, deixando a Jacobina sozinho naquele sítio, com aquele mega espelho no quarto dele. Bom, no primeiro dia ele disse assim, não, eu não estou sozinho, eu estou com os escravos. Mas os escravos, óbvia e corretamente, aproveitaram a ocasião para se porem no fresco, se porem ao mundo, fugirem, correrem. E daí o Jacobina ficou exatamente e completamente sozinho. Ele fica bravíssimo com os escravos, não entende, mas a vida era assim mesmo. Mas ele foi piorando, ele foi ficando cada vez mais deprimido. Vejam que essa depressão dele, quando os escravos fogem, quando os escravos recuperam a sua liberdade, essa depressão dele mostra bem que essa alma exterior depende dos outros. Essa alma exterior é algo que tem a ver com a opinião que os outros têm de mim. Se ninguém reconhece que eu sou uma ótima esportista, se ninguém lê os meus livros e adora os meus livros, se ninguém me chama de senhor alferes, eu fico triste, eu entro em depressão, que foi exatamente o que aconteceu com o nosso amigo Jacobina. Bom, ele entra em depressão e aí entra um momento em que o conto
parece que envereda um pouco por uma ficção científica, pela literatura fantástica, por coisas de que a gente hoje gosta muito. O que aconteceu? Aquele espelho maravilhoso que estava no quarto dele, quando ele ficou sozinho, o espelho passou a não dar uma imagem boa dele. Ele olhava para o espelho e não se via. Ele se via todo borrado, ele se via todo esmaecido, empalidecido, era como se houvesse uma nuvem na frente do espelho e não conseguisse se enxergar. E com isso, claro que a depressão dele não melhorou, muito pelo contrário, foi piorando cada vez mais. Aí um dia, ele teve uma ideia, ele resolveu se vestir de alferes. E lá foi ele, botas, meias, calças, paletó, cap na cabeça. E aí, milagre, quando ele se olha no espelho, ele se vê direitinho como ele era antes de acontecer tudo aquilo. Ou seja, o conto termina meio que, entre aspas, provando a teoria das duas almas, da alma interior e da alma exterior. A alma exterior do Jacobina era a farda de alferes, porque era só através da farda de alferes que ele era reverenciado pelas outras pessoas. Essa é a história que o Jacobina conta. Esse clima desse conto, né, em que o espelho ora mostra uma coisa, ora mostra outra, ele lembra um pouco literatura fantástica, esse tipo de literatura de que hoje a gente gosta tanto, que é tão da moda, que nos interessa tanto. E esse tipo de literatura combina bem com o tempo em que esse conto se passa. Vocês lembram? Eu comentei que o Jacobina está conversando com 4 homens numa casa no Rio de Janeiro. E esta conversa se passa à noite, uma noite de luar. A sala está iluminada por velas. Então existe uma espécie de penumbra que, na minha percepção, combina bem com uma espécie de mistério que acaba aparecendo nesse conto. Foi ou não foi verdade? Como é que o espelho funciona para, ora, mostrar direitinho, ora, mostrar uma imagem enevoada? E os outros ouvintes da história dele ficam assim calados, não sabem bem o que pensar. E o Jacobina aproveita e vai-se embora. E nós, leitores do conto do Machado, ficamos meio como os ouvintes do Jacobina. Será que isso tudo foi verdade? E aí cada um de nós acha o que acha. Combinado?